Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre a igreja evangélica e o marxismo cultural, a mídia, a comunicação social marxista cultural. E como que jamais essa mídia de esquerda e marxista cultural irá favorecer a igreja evangélica no Brasil, em Portugal, aqui nos Estados Unidos ou em outra parte, ok? Será dentro de um contexto de uma matéria que foi feita pela revista Visão em Portugal a semana passada, que o articulista, porque foi criado um partido de direita, estilo Trump ou Bolsonaro, que eles estão taxando como extrema esquerda, e essa matéria ao mesmo tempo ligou com os evangélicos, o suporte de vários evangélicos, dizendo que é um lobby evangélico apoiando esse novo partido, e muitos pastores em Portugal ficaram chocados com isso, como muitos pastores no Brasil ficam chocados com essa mídia marxista, cultural, ataca os cristãos, os conservadores e a igreja evangélica. Eu quero discorrer um pouco mais sobre esse assunto. Meus queridos, como eu estava dizendo, é fundamental essa percepção, tanto no Brasil e em Portugal, como muitos crentes aqui nos Estados Unidos já se aperceberam, e aqui é muito clara essa percepção, porque o embate direita-esquerda é muito claro aqui entre os republicanos e os democratas, que a mídia marxista cultural, os jornais, os meios de comunicação jamais irão favorecer as igrejas evangélicas que creem num Deus pessoal, num Deus que revela na Bíblia, um Jesus que é real e intervém nas nossas vidas e na sociedade. É absoluta ilusão achar que algum dia eles irão nos favorecer. E por quê? Por que isso jamais irá acontecer? Porque é simples, queridos. A mídia de esquerda, ou chamada nova esquerda, ela está centrada dentro de tudo aquilo que surgiu com a queda do Muro de Berlim, do chamado marxismo cultural. O marxismo cultural perpassa a mentalidade dos europeus, perpassa a mentalidade de muitos americanos, e esse embate aqui é muito claro entre direita e esquerda. A direita que entende que o marxismo cultural é a ideologia por trás da mídia de esquerda, da CNN, do Times, do Washington Post. Aqui é muito claro isso. Mas eu sei que em Portugal isso não se passa. Em Portugal, por causa de todo o crescimento da pós-modernidade e desse marxismo cultural, eu já vou explicar a ligação da pós-modernidade e marxismo cultural, entrou de maneira tão sutil na Europa, que tomou isso na mentalidade dos europeus, que em Portugal eles não se apercebem. A maior parte dos pastores e líderes em Portugal, eles não se apercebem da mudança de mentalidade e paradigma na mente do europeu e do português. E no Brasil, agora estão se apercebendo que alguma coisa está acontecendo. A Globo foi o principal agente desse marxismo cultural e que trouxe toda essa mídia da nova esquerda com essa ideologia do marxismo cultural. Então é fundamental essa percepção que se você entende as raízes do marxismo cultural com seu braço político da nova esquerda, você vai entender que a mídia que nasce disso, ela jamais irá favorecer qualquer cristão evangélico comprometido com a palavra de Deus, comprometido com Jesus. Por que isso jamais irá acontecer, querido? Primeiro, aqui eu peço indulgência da tua parte, ok? Porque eu vou ter que ser um pouco mais profundo para te explicar as raízes disso, ok? Preste bem atenção. Bem atenção, por quê? Antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, ok? As pessoas, nós chamamos desse período modernismo, ok? O modernismo cria
que o desenvolvimento tecnológico e científico iria gerar um novo homem. Mas havia uma coisa interessante no modernismo. O modernismo, por causa de todo o desenvolvimento da igreja cristã durante a história e da reforma durante a história dentro da Europa e da colonização americana com as raízes reformadas, com as raízes protestantes, havia sempre algo na mente das pessoas, ok? Havia uma moralidade que pressupunha um legislador, Deus. Havia uma moralidade que pressupunha um Deus que um dia iríamos prestar conta. Tava lá, olha só, todos nós temos dentro da nossa mente um quadro de referência interna. Vamos chamar uma box aqui dentro, ok? A neurociência prova que quando você decide fazer algo, o seu inconsciente decidiu primeiro. Mas você fala, mas como que o meu inconsciente decidiu? Você só ganha consciência do que o seu inconsciente já decidiu. Mas como que eu decido? Por causa dessa box, desse quadro de referência interna. Ali dentro estão os valores e princípios que vão guiar você para tomar decisões automáticas na nossa vida. Tá entendendo? No modernismo, nesse quadro de referência interna, estava o valor da moralidade dentro do conceito judaico-cristão, ok? Dentro desse conceito judaico-cristão havia um Deus. Ou seja, eles pensavam que havia, se o homem era o macho, ok? Era a tese. O oposto ao homem, a fêmea, era a mulher. Ou a mulher era a fêmea. Nós chamamos disso antítese. Então pensava-se naquela época os descrentes, pessoas que não eram cristãs, que não iam à igreja, mas tinha dentro da mente deles, inconscientemente, esse arquétipo que perpassava a mentalidade do europeu, do americano, porque a civilização flui a partir dali. Perpassava essa mentalidade. Havia um Deus, havia um legislador. A moral era baseada nessa referência absoluta de Deus, essa referência absoluta de Jesus, ou seja, o Deus judaico-cristão. Estava aqui, inconsciente das pessoas. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, ok? Principalmente, Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente por causa dos escritos de Hegel, de Soren Kierkegaard, apoiado por outros quatro, Sigmund Freud, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche e Karl Marx, eles estabeleceram um referencial que sutilmente foi destruindo esse Deus judaico-cristão como referência absoluta dentro dessa caixa de referência interna da mentalidade do europeu e depois vindo para os Estados Unidos e hoje está se esparramando pelo mundo. Como que aconteceu? Hegel, ele, um alemão, ok, alemão no final do século XVIII, Hegel, ele postulou, ok, a verdade é, por que nós vamos descobrir a verdade, ou o que é real e verdadeiro, com a tese e a antítese? Por que não pode ser a síntese? Então a verdade, a partir dali, pouco a pouco, os intelectuais foram lendo esses livros, os diretores de universidade foram lendo esses livros, desses caras que eu vou citar um por um, e foi destruindo Deus, Jesus, o Deus judaico-cristão, como referência absoluta interna dentro da mente das pessoas, sutilmente. Aí vem Soren Kierkegaard, ok? Algumas décadas depois, e diz, olha, a síntese de Hegel, ok? A síntese de Hegel, você não pode chegar a ela através da lógica, da razão. Você chega a ela através de um salto de fé, leap of faith. Aqui nos Estados Unidos eles usam muito isso. Não, eu vou me mover num salto de fé, leap of faith. Por que é importante você entender essas duas coisas? Por que é fundamental você entender?
Eu vou te explicar. Antes era o homem é macho, logo a mulher é fêmea, tese e antítese. Com Hegel surgiu a síntese. Ok, o homem é macho, a mulher é fêmea, o homossexual, aquele que se sente homossexual, ele é o quê? Ele é a síntese. E esse conceito, mas aí a gente briga com esses caras, né? Briga não, no bom sentido, você argumenta com eles dizendo, não faz sentido, não é biológico. O cromossoma é X para o homem, para a mulher é XX, para a mulher é XY. Biologicamente não faz sentido. Eles dizem, não, sim, eu sinto isso. Então, isto é a verdade. Ou seja, a lógica, eles estão dando um salto de fé. Ou seja, você não precisa crer em alguma coisa, ter certeza de alguma coisa. Percebe? Usando a lógica e a razão. Soren Kierkegaard. Tá entendendo? Mas quando você fala disso, você aplica ao mesmo tempo disso com respeito ao valor da vida de uma criança. Entende? Uma criança que nasce, ok, é a tese. Uma criança que morre no útero por qualquer circunstância é a antítese. Mas se você faz o aborto, é o quê? É a síntese. Tá entendendo? Mas isso é irracional. Como que você pode fazer isso com uma criança? A criança é um salto de fé. Eles estão dando um salto de fé. Ou seja, o salto de fé é ilógico, mas eles continuam crendo do mesmo jeito. E você pode fazer isso com respeito a casamento, você pode fazer isso com respeito à religiosidade, você pode fazer isso com respeito a compromisso com Jesus. Você vê dentro das igrejas evangélicas, em Portugal, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, uma tremenda síntese. Entende? Você pode pregar para as pessoas, o evangelho é compromisso com Jesus, aliança, covenant. Ele vai dominar toda a sua vida e você tem que fazer discípulos para todas as nações. Entende? O oposto disso é você ser uma pessoa, entende, não comprometida com Jesus e quer viver sua vida e você não tem nada a ver com ele. É um descrente. Qual é a síntese? Ir para a igreja. Não, vai para a igreja, dá o dízimo, oferta, tá ali, mas nunca ganhou ninguém para Jesus, nunca discipulou ninguém para Jesus. A grande comissão é fazer discípulo de todas as nações, nunca fez. Vai chegar de mão vazia no céu. E você pode pregar, e os pastores pregam e não mudam. Por quê? Por causa de Soren Kierkegaard. Você chega à síntese por um salto de fé. É irracional, você vive. E isso está dentro da igreja. E as chamadas igrejas pós-modernas que surgiram são igrejas que estão alimentando isso. Percebe? Com uma nova adoração. Eu não estou criticando a adoração, eu amo a adoração de muitas igrejas que estão surgindo agora. Tá entendendo? Mas o problema é quando só fica nisso. Vamos adorar, vamos sentir, vamos chorar, vamos cair, vamos... Percebe? Isso é alimentar a pós-modernidade na síntese, não gerar verdadeiros cristãos. Eu sei que está longo o meu vídeo, mas eu preciso falar. Friedrich Nietzsche diz, ele diz que Deus é a suprema fraqueza. Ele diz que nós, os cristãos, somos fracos, os não cristãos somos fortes. E nós fazemos evangelismo para fazer com que os fortes se transformem em fracos. Aí ele diz, os fortes que foram enganados e se tornaram cristãos fracos, ele diz, você tem que transmutar a sua mentalidade e entender que na realidade Deus nunca existiu. Então você ia matar Deus. Aí daí isso já faz. Deus está morto. Foi com Friedrich Nietzsche que se popularizou. Então, para nosso centro de pensamento filosófico existencial, Nietzsche matou Deus. Sigmund Freud vem e o que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, Deus é fruto dos teus medos da natureza. Nós acabamos de ter aqui uma tremenda chuva na Flórida. É Dixon, minha cachorrinha, quase morreu com essa chuva. Entende? O que ele diz? Ele está dizendo, ele diz, por causa desses medos, nós criamos esse poder superior. Ele é o resultado de uma neurose sua. Então ele diz, se você passar por um processo psicanalítico, você vai entender que Deus nunca esteve ali, era só um resultado. Então ele mata Deus como referência para esse mundo psicológico que nós temos. Aí vem Charles Darwin e remove Deus da criação biológica, da criação física.
ele diz, não, nada mais acaso, mas o tempo, um dia se juntou, explodiu tudo e apareceu o que nós temos hoje aqui. Aí ele vem explicando e surgiu a evolução dos animais. Ou seja, ele remove Deus do palco da história biológica, física, com argumentos científicos, lógicos. Eles são intelectuais, estudiosos, cientistas, pensadores, entende? E aparece Karl Marx. Karl Marx dizendo que o novo homem ia surgir através desse conflito de classes. A burguesia com o proletariado. O proletariado toma o poder, aí o que a história mostrou? Só construiu uma nova burguesia do proletariado. Mas 100 milhões de pessoas morreram por causa desse pensamento. Eles tentaram impor esse pensamento, essa cultura, pela força das armas. Entende? Mas qual que era o centro? Deus é a heroína, é o ópio do povo. É uma droga. Então nós temos que matar. A única maneira de crescer, surgir essa nova sociedade, é matar Deus. Deus tem que morrer na mente das pessoas, como uma referência absoluta para a sociedade. Tá entendendo? Eles perderam a guerra, caiu o muro de Berlim. Mas o que eles entenderam? Nós podemos lutar pela mente das pessoas. Se nós continuarmos agora de diversas formas, passando essa mensagem desses caras juntos, esse grupo de pessoas são os pensadores da pós-modernidade. Então deixa eu definir a pós-modernidade para você. Isso está no livro, no livro de Francis Schaeffer, Razão para Crer, não, Death of Reason, está vindo somente em inglês na minha A Morte da Razão, está em português, o livro dele. É o que R.C. Sproul fala. Ravi Zacharias morreu 2 semanas atrás. É sobre isso que ele fala. Entende? A pós-modernidade nada mais é do que isso. Esses caras pensando para destruir Deus como referência absoluta da nossa caixa de referência interna. E fizeram isso. E há uma luta aqui no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, para que essa mentalidade marxista cultural continue desenvolvendo. E essa luta está se instalando no Brasil. E qual que é o braço político? A nova esquerda. Todo esse movimento de esquerda democrático, o Partido Democrático aqui, a maior parte deles estão dentro disso. Entende? Na Europa está tomado com os partidos socialistas. O marxismo cultural controlou a mentalidade dos políticos. E são eles que fazem leis. Entende? E automaticamente, após a modernidade, o marxismo cultural controlou, foi para a mente de diretores de jornais, de revistas, entende? Então, enquanto nós, como cristãos evangélicos, cremos que é um Deus absoluto, pensamos ainda, entende? Que é um Deus que é absoluto, que se revela de maneira absoluta, que ele é legislador sobre o nosso quadro de referência interna. Decidimos sim entre tese e antítese. Não aceitamos síntese. Tá entendendo? Como cristãos, cremos nessa revelação plenária de Deus na Bíblia. Sempre a mídia, sempre o meio de comunicação social, os jornais e revistas, influenciados pelo marxismo cultural, pela nova esquerda, eles irão nos atacar porque naturalmente nós somos oposição a eles. A igreja de Portugal é 2.0. O artigo foi atacar uma igreja 2.0. Da mesma forma que ataca os 35 milhões de brasileiros e ataca os 45 milhões de evangélicos aqui nos Estados Unidos. Por que esse artigo e a igreja em Portugal ficou assustada? Como que ele fez essa ligação? Porque é uma ligação absolutamente natural. Natural. O articulista entendeu que quem vai fazer oposição ao movimento do marxismo cultural está fazendo pelo mundo são os cristãos evangélicos. Por causa daquilo que nós cremos de Deus e da revelação bíblica. E eles querem destruir, já destruíram na mentalidade dos europeus. Estão tentando nos Estados Unidos e no Brasil destruir Deus e Jesus como referência eterna. Isso é o resultado da pós-modernidade. Marxismo cultural, nova esquerda. É isso, meus queridos. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas ouça com cuidado. Porque esse é um desafio que Deus tem dado à igreja no Brasil e em Portugal.
no Brasil continue se articulando, entende? Continue se articulando nesse movimento que defende Deus como referência absoluta, Jesus como referência absoluta, e tudo que é pós-modernidade, marxismo cultural e nova esquerda vem desconstruindo. Em Portugal, acordem, meus queridos, despertem, porque já está aí há anos a pós-modernidade, há anos o marxismo cultural, já está aí, entende? Atando as igrejas, e eles nunca vão aceitar o crescimento ou um avivamento em Portugal sem guerra. Não fique com medo, se posicione, tenha coragem, ou com chega ou sem chega, não importa, o que importa é que temos que achar pessoas que nos representem em Portugal e crie leis que sejam a favor daquilo que nós cremos, que é a revelação de Deus. Deus os abençoe no poder do nome de Jesus e até o próximo vídeo.